Oi, gente, tudo bem? Professor Fernando Santos aqui com uma aula sobre termos integrantes da oração. Vamos aprender o que é objeto direto, objeto indireto e objeto direto preposicionado. Tudo bem? Vamos lá? Lembrando a vocês que essa aula está lá no canal do Professor Fernando Santos, lá no YouTube. Acessa lá, se inscreve e ativa as notificações, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, o que é objeto direto? Objeto direto nada mais é do que um complemento verbal. Ele complementa um verbo transitivo direto. Você vai dizer, professora, eu não lembro direito o que é isso. Vamos lá. Quando fala eu encontrei meu caderno, imagina se eu falar eu encontrei. Se eu falar eu encontrei, você vai me perguntar, encontrou o quê? Você está vendo? O verbo puxa um complemento. Tudo bem? Todo complemento do verbo que pode ser respondido com as perguntas o que ou quem, grava isso, o que ou quem, certo? Vai ser objeto direto. Então, encontrei o quê? Meu caderno, certo? Então, meu caderno, eu posso falar que eu encontrei meu caderno, eu posso falar que eu encontrei o, ou eu o encontrei. Tudo que está em azul ali, ó, meu caderno, o é objeto direto, porque complementa o verbo encontrar. Vamos ver outro exemplo, ó. Eu vi sua irmã na loja. Vi quem? Quem é que eu vi? Eu vi a sua irmã. Tudo bem? Sua irmã é objeto direto. Certo? Se eu transformar em pronome, vai ficar eu a vi na loja. Tudo bem? Não faz sentido eu falar eu via. Certo? Eu a vi na loja. Show? Tanto a sua irmã quanto a são objetos diretos que complementam o verbo ver. Veja bem que o objeto direto não tem preposição, porque o verbo não exige preposição. Ele só pergunta o que ou quem. Tá bom? Então, olha só. Para encontrar o objeto direto, pergunte para o verbo quem ou o que fez a ação, tá? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Pedro ajudou o professor. Por que o professor é objeto direto? Que ajudou quem? A resposta, o professor, objeto direto. Renata me empurrou. Empurrou quem? Me, objeto direto. Fábio bebeu todo o vinho. Bebeu o quê? Todo o vinho. Ele a beijou depois do filme. Beijou quem? Você está vendo? Tudo que responde a pergunta que ou quem, lembra que você pergunta pro verbo. Tudo que responde às perguntas o que ou quem é objeto direto. Entendeu? E aqui tem uma dica bem interessante, ó. O e o a ligado a verbo são sempre objetos diretos, tá? Então, se cair na prova e perguntar assim, o que é aquele ozinho assim? Eu a vi na loja. Esse a só pode ser objeto direto. Não precisa nem fazer mais nada porque ele só faz essa função. Agora, se tiver o me, o te, o se, o nos e o vos, você vai ter que analisar, porque eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Vai depender de como ele aparece, tudo bem? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Vamos ver o objeto indireto? O objeto indireto também é um complemento verbal, só que ele aparece com o verbo transitivo indireto. Professor, o que é verbo transitivo indireto? É um verbo que precisa de um complemento, só que também precisa de uma preposição. Ele exige o verbo e a preposição. Por isso que ele é indireto. Você não vai diretamente para o complemento, você passa pela preposição primeiro. Tudo bem? Então, quando eu falo assim, eu gosto, você vai me perguntar, gosta de quem? E eu falo, gosto da sua irmã. Certo? Quando responde a pergunta o que ou quem, só que com preposição, presta atenção, responde a pergunta o que ou quem com preposiçãozinha, ali tem o de, certo? Você tem o objeto indireto. Gosta de quem? Gosto dela. Tanto dela quanto da sua irmã são objetos indiretos, tá bom? Olha só, deixa eu ver um outro aqui, ó. Nós concordamos com a lei. Concordamos com o quê? Com a lei. Veja bem que o verbo concordar, quem concorda, concorda com algo. O verbo traz essa preposição, ele exige a preposição, tudo bem? Quando o verbo exige uma preposição, ela exige um complemento com preposição. Esse complemento com preposição a gente chama de objeto indireto. Sacou? Então, nós concordamos com a lei. Com a lei, complementa o verbo concordar. Tem preposição, complementou o verbo, objeto indireto. Se eu não quiser botar com a lei, eu posso falar que nós concordamos com ela. Você está vendo? Usar o pronome continua sendo objeto indireto, tá bom? Então vamos lá. O objeto indireto traz a preposição que o verbo exige. Isso é muito importante, tá? O objeto indireto traz a preposição que o verbo exige. Quem gosta, gosta de alguém. Quem se refere a alguém.
Vamos ver alguns exemplos disso. Ó. Pedro lutou contra o sistema. Lutou contra o quê? O sistema. Tá vendo? Contra o sistema, a preposição entra, tá? Contra o sistema é objeto indireto. Renata me disse a verdade. Disse a verdade para quem? Disse a verdade para mim. Tá vendo o me ali? Ele faz assim, ele faz o objeto indireto, porque tem preposição. Tudo bem? Então lembra quando eu te falei que o me pode ser objeto direto ou objeto indireto? Depende do verbo. Você tem que dar uma olhada, tá? A Fábio referiu-se ao meu pai. Referiu-se a quem? Ao meu pai. Objeto indireto. Ela precisou de nossa ajuda. Precisou de quê? De nossa ajuda. Tudo bem? Entendeu a diferença do objeto direto e objeto indireto? Veja bem que as perguntas são as mesmas, o que ou quem. Só que o objeto indireto trabalha com preposição e o objeto direto não trabalha. Tudo bem? Sacou? Vamos lá. O que é o lhe? Quando é que o lhe vai ser objeto indireto? Preste atenção que ele tem que atender oi a 3 exigências. Eu disse oi, 3 exigências. Primeiro, ele tem que se referir à pessoa. Não pode ser coisa, tem que ser pessoa. Tudo bem? Tem que ser substituído por a ele ou a ela. Hoje a gente vai ver como é que funciona, tá? E tem que apresentar a preposição que o verbo exige, porque se ele é um objeto indireto, ele tem que apresentar a preposição que o verbo exige. Detalhe, as 3 têm que acontecer ao mesmo tempo. Uou, tá bom? Senão não rola. Vamos ver como funciona. Entreguei o caderno ao aluno. Eu quero saber o seguinte, esse aluno é objeto indireto, que entregou a quem? Ao aluno. A gente já viu. Só que eu quero saber se esse ao aluno pode se transformar em lhe. Vamos ver. Primeira exigência. É pessoa? É o aluno. Show. Segundo, pode ser substituído por a ele? Ao aluno? A ele. Eu entreguei o caderno a ele. Pode. Entendeu? Tem a preposição a? Sim, porque quem entrega algo a alguém. Atendeu as 3 exigências, então eu posso fazer isso. Entreguei-lhe o caderno. Voltando um ifzinho ali. Tudo bem? Então esse lhe aí é objeto indireto. Tudo bem? Agora, vamos ver uma situação que isso não acontece. Se eu falar assim, ó, ele enviou o documento à diretoria. Vamos ver, diretoria é pessoa? Não é. Veja bem que as outras 2 exigências são atendidas, porque posso trocar por a ela e apresenta a preposição. Só que a primeira não foi. Se uma delas não for atendida, esquece, não pode ser o lhe. Você vai ter que fazer isso. Ele enviou o documento a ela. Tudo bem? Aí você vai trabalhar com a ela, a ele, a elas, a eles, tá? Aí não pode trabalhar com lhe. Entendeu? Sacou? Tranquilo? Então, de novo, quando é que o lhe vai ser objeto indireto? Quando se referir à pessoa, quando puder ser substituído por a ele ou a ela e quando apresentar a preposição do verbo. Show? Se uma delas não ocorrer, acabou tudo. Tá? Agora é o seguinte, objeto direto preposicionado. O objeto direto responde a pergunta, desculpa, responde a pergunta o que ou quem. O objeto direto responde a pergunta o que ou quem. A gente já viu isso. Só que de vez em quando ele apresenta uma preposição que não vem do verbo. Como assim, professor? A preposição vem de outro lugar, não vem do verbo. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Olha só. Eu não bebi aquele vinho. Não bebi o quê? Certo? Não bebeu o quê? Não bebi aquele vinho. Tudo bem? O verbo respondeu a pergunta o quê? Não tem preposição, não tem problema. Só que de vez em quando nós falamos, em vez de beber o vinho, você fala, você deve beber desse vinho. A gente coloca a preposição de. Vamos ver, quem bebe, bebe algo. O verbo não exige a preposição, mas nós colocamos por causa da fala. Veja bem que quando eu falo, eu não bebi daquele vinho, eu vou fazer a pergunta, bebeu o quê? Aí eu respondo, daquele vinho. Veja bem que o verbo não exigiu a preposição. Eu coloquei, mas o verbo não exigiu. Por isso que ele é chamado objeto direto preposicionado. Objeto direto responde a pergunta o que ou quem. E o preposicionado é porque a preposição vem de outra origem. Tá bom? Vamos ver mais exemplos desse carinha aqui, ó. Vamos lá. O beber de, o comer de, nunca comi dessa comida. Quem come, come algo. Come o quê? Comeu a comida. Você está vendo? O verbo comer não exige a preposição, mas por causa da fala nós falamos. Nós botamos. Eu nunca provei esse bolo. Quem prova, prova algo. Provou o quê?
Provei o vestido, provei a calça, provei a camisa, provei o bolo, provei a lasanha. Tudo bem? O provar não tem preposição, mas nós colocamos. Certo? Você tem que provar desse bolo aqui. Pronto, botamos preposição onde não exigia. O do bolo passa a ser objeto direto preposicionado. Cumprir. Ó, o cara que está preso, ele cumpre pena. Você deve cumprir a sua palavra. Mas na hora de falar, a gente é normal falar. Você deve cumprir com sua palavra. Mas o cumprir não exige a preposição com. Nós colocamos por causa da fala. O que vai ser? Objeto direto preposicionado. Quer ver outro? Sacar da arma. Ele sacou da arma e atirou. Bom, quem saca, saca algo. Sacou a arma. Mas objeto direto preposicionado. Quer ver outro que é bem comum? Está inclusive na Bíblia. Olha só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Antes da palavra Deus, eu botei a preposição a. Mas vamos ver. Quem ama, ama algo, ama alguém. Eu amo minha família, eu amo estudar, eu amo você, eu amo minhas filhas. Não tem preposição. Mas quando você fala Deus, você fala eu amo a Deus. O que seria o a Deus? Objeto direto preposicionado. Aqui vai uma curiosidade, tá? Para você que está assistindo a aula. Toda vez que a palavra Deus e a palavra todos, grava isso, a palavra Deus e a palavra todos, aparecerem como complemento do verbo, elas exigem preposição. Sempre. É uma característica dessas palavras. A palavra Deus e a palavra todos, quando aparecem com complementos verbais, elas têm que aparecer com preposição. Por isso que quando elas estão ligadas a verbo transitivo direto, elas formam objeto direto preposicionado. Tudo bem? Beleza? Eu amo a todos os meus amigos. Objeto direto preposicionado. Ele abraçou a todos. Objeto direto preposicionado. Porque quem abraça, abraça algo, abraça alguém. Eu abracei você, abracei minhas filhas, abracei meu pai. Tá vendo? Não tem preposição. Quando você põe a palavra todos e Deus, aparece a preposição. Sacaram? Entenderam isso? Espero que vocês tenham entendido. Espero que esteja tudo bem claro para vocês. Um abraço, um beijo, um queijo para todos vocês. E lembra de curtir o vídeo e adicionar as notificações do canal, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.